Mas vamos então começar nossa brincadeira de hoje, falando sobre o sistema circulatório, essa figura bonita aqui, onde nós vemos o coração e os vasos sanguíneos, né? Observamos que o coração está ligeiramente inclinado para o lado esquerdo, dá um motivo pelo qual a gente vai ver no sistema circulatório que o pulmão esquerdo é menor do que o pulmão direito. O pulmão direito apresenta 3 lobos, né? O superior, o médio e o inferior, e o pulmão esquerdo apresenta 2 lobos, que é o superior e o inferior. Isso porque o coração ocupa o espaço que deveria ser do pulmão. Então, como a gente deveria ter esse órgão aí, o órgão não poderia ser pequeno, Papai do Céu colocou o pulmão esquerdo menor do que o pulmão direito, ok? Lembrando então que o coração tem em média o tamanho de um punho fechado e ele fica praticamente nessa região onde está minha mão aqui. É um pouco ligeiramente maior do que o punho, né? Lembrando que o indivíduo com doença de Chagas pode ter o dobro do volume do coração mediante a hipertrofia do miocárdio, mas tudo isso a gente vai estudar ao longo das protozoonoses. Inclusive já foi gravada essa aula e é só você acessar aí o extensivo do Gabarito Enem. A gente vai estar falando sobre doença de Chagas, entre outras doenças aí. Continuando então, antes de falar de todo o sistema circulatório, a gente vai falar para que esse sistema circulatório funciona, né? Qual a finalidade dele. Na verdade, a finalidade do sistema circulatório é a bomba, coração, os vasos sanguíneos, os capilares, as veias, as vênulas, as artérias, é simplesmente transportar o sangue através de todo o nosso sistema completo e complexo. Sistema nervoso, tegumentar, digestório, enfim. Todos os sistemas devem ser irrigados por sangue. Então, na verdade, o coração nada mais é do que uma bomba que bombeia esse fluido, esse líquido extremamente importante, através de um sistema fechado, que no caso dos mamíferos o sistema circulatório é fechado, lembrando que alguns animais apresentam o sistema circulatório aberto, como é o caso, por exemplo, dos moluscos, tirando os gastrópodes, tirando os cefalópodes, gastrópodes, bivalva, os caramujos, as ostras, são animais de sistema circulatório aberto. Então o sangue é jogado para uma cavidade, há uma dificuldade de retorno circulatório. Então o animal tem uma lentidão, ele apresenta características de indivíduo que tem sistema circulatório aberto. Já nos insetos, nós observamos também o sistema circulatório aberto e vemos que o animal é extremamente rápido. Isso porque o sistema circulatório, que também carrega gases, né, principalmente o oxigênio, no caso do indivíduo que faz respiração aeróbica, ele, na verdade, o sistema respiratório, ele fica completamente à parte do sistema circulatório no caso dos insetos. Eles fazem a respiração, que nós chamamos de traqueal, são traqueias completamente vazias que jogam o oxigênio direto para o tecido, não dependendo do fluxo sanguíneo para poder acontecer. Nesse caso nós observamos então, porque os insetos são extremamente rápidos, embora o sistema circulatório deles seja aberto, né? Seja um sistema circulatório aberto. E a gente vai falar do sistema circulatório fechado, que é o nosso sistema circulatório, que nos favorece a vários processos metabólicos e velocidade, explosão, por conta dessa característica, né? Nosso sucesso se deu ao nosso sistema circulatório também, sucesso evolutivo. Bem, lembrando então que o sistema circulatório serve para fazer com que o sangue circule, né? A partir do momento que o sangue deixa de circular, nós temos aí um grave prejuízo. E é claro, se o sistema circulatório é aberto, a partir do momento que ele se torna, fechado, a partir do momento que ele se torna aberto, a casa caiu. Então o indivíduo está tendo perda de sangue e esse sangue essa perda, esse buraco deve ser fechado rapidamente e esse sangue deve ser reposto, esse volume sanguíneo deve ser reposto rapidamente. Bom, vamos lá para o nosso querido sangue, né? O sangue é constituído por uma porção líquida e uma porção sólida. A porção líquida nós nomeamos de plasma, onde eu encontro água, sais minerais e proteínas. Já a porção sólida eu chamo de elementos figurados. O pessoal da patologia clínica, os técnicos de laboratório adoram falar esse nome. Elementos figurados. Os elementos figurados são as células. 3 células, né? Onde uma é vermelha e todas as outras que nós falarmos são brancas, certo? Eritrócito, hemácia ou glóbulo vermelho são sinônimos, são as células que são responsáveis pelos transportes gasosos, né? O transporte gasoso é dado através das hemácias, ou eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Eu costumo dizer para os meus alunos que esse nome glóbulo vermelho é para a galera do ensino fundamental. Hemácia é para a galera do ensino médio.
E eritrócito é para a galera do ensino superior e do ensino técnico, da área de saúde. A galera gosta muito de usar esse termo, que é um termo um pouco conhecido no cotidiano, na nossa rotina de informação diária. O cara teve perda de hemácia, né? Na verdade, o médico, por exemplo, da instrumentação cirúrgica, a galera que faz instrumentação cirúrgica vai encontrar lá com um médico cirurgião e o médico vai pedir para eles uma papa de eritrócito. Se o maluco não sabe que eritrócito e hemácia é a mesma coisa, ele vai ficar meio perdido. Então, na verdade, eu ensino os 3 nomes para que o aluno esteja à vontade ao ouvir qualquer um dos 3 nomes. Hemácia, glóbulo vermelho ou eritrócito. A função dessa galera é transporte de gases. Devido a essa capacidade que a hemácia tem de transportar gases, ela também tem uma função primordial, que é controlar o pH sanguíneo. O nosso pH sanguíneo ele gira em torno de 7,4. Lembrando que o pH neutro é o pH 7. Para o nosso sangue, o pH neutro, entre aspas, é o pH 7,4. É um pH que está mais para alcalino do que para neutro. Isso porque, se eu tivesse com pH 7 no meu sangue, eu estaria numa problemática severa chamada de acidose. E através do trato respiratório, eu tento colocar o gás carbônico para fora, porque é o elemento que mais torna o nosso sangue ácido. Quando tem um desequilíbrio respiratório, eu tendo a aumentar a taxa de gás carbônico no meu sangue, aumentando a acidez, ou seja, diminuindo o pH sanguíneo. Então a gente vai chamar isso de acidose. E em contrapartida, o aumento, né, de moléculas básicas no nosso sangue, que seria o bicarbonato, também nos leva a um problema de saúde menos severo do que a acidose, chamado de alcalose, certo? Então, 7,4 é o nosso limite. 7,35 é o nosso limite mínimo, ok? Aceitável. 7,45 é o nosso limite máximo aceitável. Acima de 7,45 e abaixo de 7,35, nossos órgãos começam a entrar em falência, ou seja, por acidose, ou seja, por alcalose. Então, nossas hemácias, elas apresentam a capacidade de nos tornar com pH 7,4. Isso por quê? Dentro da hemácia existe uma enzima chamada de anidrase carbônica. Toda vez que o gás carbônico entra na hemácia, através do processo de troca do sangue com o tecido, porque a nossa célula respira igual a gente. A hematose ocorre dentro dos alvéolos pulmonares, que é a troca gasosa, né? As hemácias nos devolvendo água e gás carbônico, e a gente jogando para elas, né? Os alvéolos pulmonares jogando para ela oxigênio, e elas vão transportando esse oxigênio ao longo do sistema circulatório através da hemoglobina, que é a molécula que capta esse oxigênio, e o oxigênio a ligação da hemoglobina com o oxigênio vai ficando cada vez mais fraca, a ponto da hemoglobina poder liberar o oxigênio para o tecido. Consequentemente, o tecido capta o oxigênio e devolve para a hemácia o gás carbônico. A partir do momento que a hemácia recebe esse gás carbônico, ela vai estar desmontando a molécula de gás carbônico através da anidrase carbônica, isso que fica junto à hemoglobina, ok? E vai transformar o CO2 em C, 2 O's, COO. E vai pegar uma molécula de água que já está na hemoglobina, HHO, né, H2O, e vai juntar. Vai formar uma molécula de bicarbonato, HCO3, e vai formar uma molécula de hidrogênio. O bicarbonato é uma molécula com carga negativa, ela tem uma finalidade de captar moléculas de hidrogênio, tornando o meio menos ácido, enquanto o hidrogênio acidifica o meio. Então, a liberação de hidrogênio e bicarbonato acaba acontecendo o equilíbrio do pH. Então, o bicarbonato mantém o pH básico, o hidrogênio mantém o pH ácido. Isso, uma molécula vai equilibrando a outra. Isso é o que mantém nosso pH sanguíneo 7,4, que também é uma função da nossa querida hemácia, ou eritrócito, ou glóbulo vermelho, tanto faz. Os leucócitos, né, ou glóbulos brancos, a função dessa galera é defesa. Só que eu não tenho só um tipo de glóbulo branco, eu tenho uma porção de glóbulos brancos, né? Eu tenho os leucócitos, eu tenho os monócitos, eu tenho os granulócitos, que são 3 tipos celulares, acidófilo, basófilo e neutrófilo, que recebe esse nome por conta de afinidade a corante.
o basófilo, corante básico, o acidófilo ou eosinófilo, corante ácido, e o neutrófilo fica no meio termo. Então, o indivíduo que vai avaliar uma lâmina sanguínea, ele vai avaliar quanto de células com afinidade a corante ácido ou básico ou neutro, né? Não corante neutro, mas o que fica no meio termo, a lâmina vai apresentar e o cara consegue contabilizar, né? Dando aí a informação ao médico sobre o estado de saúde em relação à defesa a algum micro-organismo, por exemplo. Então, a gente vai ter monócito, como eu já falei, nós vamos ter os granulócitos, nós vamos ter os linfócitos, que também são tipos de leucócitos, são células brancas, só que participam de uma defesa chamada de defesa específica, diferentemente, por exemplo, da nossa célula de defesa periférica, né? Os nossos leucócitos que ficam na circulação sanguínea, defendendo o nosso organismo de qualquer coisa. Então a gente vai ter ali um grupo de células com a função de defesa específica, que são os linfócitos. Todo o sangue, todas as células sanguíneas são produzidas de uma estrutura óssea, como nós já vimos no sistema esquelético, que é a medula óssea vermelha. E a medula óssea vermelha tem a função de produzir as células sanguíneas, leucócitos, eritrócitos e plaquetas. Ou ela está produzindo célula vermelha, que são as hemácias, ou elas estão produzindo células brancas, que são os leucócitos, inclusive as plaquetas, né? Daqui a pouco a gente entra na plaqueta e vamos ver como que a plaqueta é produzida. Agora vamos ver como os linfócitos são produzidos. Eu divido os linfócitos, que são tipos de leucócitos de defesa específica, em linfócito T e linfócito B. Esse nome, linfócito T, é uma informação técnica que eu vou passar a vocês, se dá mediante aonde esse linfócito é amadurecido. Ele é produzido na medula óssea vermelha e ele migra para o timo durante um tempo, né? Isso é, quando o timo, no período da infância, o timo ainda é muito grandão, mas a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, ele vai diminuindo, fica na região torácica, e o timo faz parte do nosso sistema linfóide. Né? Então nós vamos ter ali o amadurecimento desse tipo de linfócito no timo. E o timo vai tornar aquele linfócito T. Dentro do linfócito T, temos subdivisões muito complexas. Por exemplo, o T-killer, que é o linfócito T, que destrói, onde o CD4 faz parte desse grupo, que é inclusive a célula que o vírus HIV ataca e destrói, né? O general do sistema de defesa, ele é amadurecido no timo, ok? Já os linfócitos B, por exemplo, os linfócitos B têm a função de produzir anticorpos, né? Proteínas circulantes no plasma que orientam o linfócito T a destruir, a marcar, né? Na verdade, os anticorpos marcam o agente causador, especificamente, e o linfócito T vai lá e destrói essa criança, beleza? Quando a gente fala de linfócito B, então ele é amadurecido, ele migra para o baço e ele é amadurecido no baço, nada a ver. Na verdade, esse B tem uma complexidade no nome, que quer dizer linfócito bursa simile dependente. Né? Então a gente extraiu essa nomenclatura do latim, que quer dizer linfócito que é amadurecido nas porosidades da medula óssea vermelha, que lembra uma bolsa de ar. Né? Então a gente vai chamar de bolsa similar à bolsa. Então esses linfócitos vão sendo amadurecidos na medula óssea, na porosidade, né? Que a medula óssea vermelha ela apresenta uma porosidade maior para poder conter ali as células tronco que vão originar as células sanguíneas, ok? Né, a aula está muito séria, muito formal, a casa caiu, vamos zonear essa parada, beleza? Vocês estão muito sérios, não estou gostando disso não. Você sabe como é que eu me comporto durante a minha explanação. Estou muito centradinho, porque eu gosto muito de hematologia. Então isso me dá um tesão do caraca dessa aula. Então, resultado, a gente está falando aí dos linfócitos e dos leucócitos, são células brancas, ou seja, uma célula vermelha hemácia, a célula é branca, e aí eu parto para os trombócitos ou plaqueta. Trombócito também é um nome técnico. E plaqueta é o nome mais comum. A função da plaqueta, na verdade, é coagular o sangue. Na verdade, a função da plaqueta é manter o que nós chamamos de hemostasia. Ela mantém a circulação sanguínea dentro do vaso sanguíneo. Por quê? Toda vez que tem uma ruptura de vaso, a plaqueta é ativada.
Toda vez que ela é ativada, a plaqueta, na verdade, é um fragmento de uma célula branca chamada de megacariócito. Essa célula é fragmentada ainda na medula óssea vermelha e esses fragmentos são liberados na circulação sanguínea. A plaqueta, ela é um fragmento com dois plugs, né? Ela é alongada e tem dois setores de conexão. Toda vez que a plaqueta percebe que é um fragmento celular que deveria estar na parede da célula, na parede do vaso sanguíneo, mas está circulando no sangue, isso ativa a plaqueta. A plaqueta vai lá em direção ao buraco e se acopla ao buraco. Ela tem o que a gente chama de plug, ela vai plugar no buraco. E ela vai começar a chamar outras plaquetas para plugar junto com ela. Elas vão formar o que nós chamamos de plug inicial, ou trombo plaquetário, que não é ainda o coágulo. Então, a partir do momento que a plaqueta ela é ativada, ela vai ativando vários fatores de coagulação, que são proteínas circulantes no plasma. O último fator é o fibrinogênio, são proteínas que vão tornar o coágulo de fato coágulo, onde vou ter plaqueta, várias proteínas, né? E o fibrinogênio formando uma rede de fibrina, fechando aquele coágulo, mantendo então o buraco fechado, ok? Posteriormente, esse coágulo é reabsorvido, certo? O organismo dá o jeito dele de tirar aquele coágulo daquela região. Porém, no caso de um turbilhonamento exagerado, deu uma pancada aqui no microfone, isso dá para dar ideia do turbilhonamento, esse trombo plaquetário, ou esse trombo coágulo, esse coágulo, na verdade, que está preso, porque é coágulo, está preso à parede do vaso sanguíneo, ele pode se descolar da parede. E quando ele se descola da parede, ele vira o que nós chamamos de trombo. E ele forma o que nós chamamos de êmbolo. Ele vai andando pela circulação e ele vai acabar encontrando o vaso de menor calibre e vai fechar esse vaso. O fluxo sanguíneo daqui para cá está interrompido. É isso que nós chamamos de tecido infartado. O sangue daqui para cá não circula, então esse tecido tende a necrosar. Beleza? Se aquele coágulo não for removido, isso pode levar o indivíduo à morte. Beleza? Léo, então o cara pode ter infarto em qualquer infarto ou infarte, tanto faz. Em qualquer região do corpo, a princípio sim. Mais grave sendo na região cerebral, né, e na região do miocárdio. Aí a gente tem os infartos mais graves, a gente chama de infarto fulminante, né, quando na verdade aquele coágulo leva o indivíduo ao óbito de maneira rápida e, enfim, sinistra. Né? Bom, plaqueta ou trombose, a função dessa criança é coagular. A função dessa criança é manter o sangue dentro do vaso. Léo, mas espera aí, quando o sangue sai, o coágulo também é feito. Isso porque a plaqueta subentende que o sangue está saindo. Então, para fechar, tamponar, ela vai enrijecer aquele tecido que é o tecido sanguíneo, formando o coágulo. E a função daquele trombo, aquela placa sanguínea é sempre de quê? De evitar com que o sangramento continue a acontecer. Beleza? Show de bola, nossa plaquetinha, nossas hemácias e nossos leucócitos foram bem descritos. Espero que tenha sido, porque isso é muito comum de ser cobrado. Continuando então, né, nós vamos agora, já sabemos o que é sangue, e agora nós vamos diferenciar os dois tipos de sangue que nós apresentamos dentro da nossa circulação sanguínea. Sangue venoso, que é o que está rico em gás carbônico, e ele é o sangue de retorno. É o sangue que está retornando ao coração. Então, o sangue venoso, ele é levado por vasos que vão direcionar esse sangue rico em gás carbônico ao coração. A gente chama, então, de circulação de retorno. Essa circulação de retorno é feita dentro de vasos que nós chamamos de veias, ou seja, subentendemos que todo vaso que direciona o sangue ao coração, nós podemos chamar de veias. E, de fato, podemos sim chamar esse tecido sanguíneo, chamar esses vasos sanguíneos de veia, porque são vasos que levam sangue ao coração. E sempre carregando sangue venoso, ok? Não, ok nada. Não é bem assim que funciona e ao final desse slide a gente vai aprender por que não. Lembrando que eu estou falando que todo sangue venoso é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Porém, nem sempre o sangue venoso vai estar sendo transportado por veia. Beleza? Guarda isso. E o sangue arterial,
ele na verdade é ao contrário do sangue venoso, é um sangue que está saindo do coração, é um sangue que está sendo levado para o tecido, é um sangue de ida, não um sangue de retorno. O sangue venoso é o sangue de retorno, o sangue arterial é o sangue de ida, o coração está bombeando e jogando para os tecidos, o sangue rico em oxigênio. Consequentemente, nós entendemos que o sangue arterial é um sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, e também subentendemos que o sangue arterial é sempre transportado por artérias, ou seja, sangue que está vasos que estão saindo do coração para levar o sangue para os outros tecidos do nosso corpo. Só que não. Nem sempre o sangue venoso está sendo transportado por veia e o sangue arterial está sendo transportado por artéria. Para acabar com esse mistério, eu te faço uma pergunta. Artéria e veia, ou melhor, a pergunta está aqui. Artéria e veia pulmonar. A exceção à regra. Toda artéria carrega sangue arterial e toda veia carrega sangue venoso? Vamos à resposta. Aqui está o nosso querido coração. E o nosso coração apresenta o que nós chamamos de veias e artérias. Como nós podemos ver, sendo representado nesse cajadão aqui, que é o da artéria aorta, e aqui nós temos a veia que está trazendo sangue ao coração, que são chamadas de cava. Cava superior e cava inferior. Então esse sangue, aqui ó, cava superior e cava inferior. Esse sangue está entrando no coração através do átrio. Átrio direito, átrio entrada. O coração apresenta 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Toda vez que o sangue chega ao coração, o sangue de retorno que vem pelo lado direito do corpo, ele é jogado através da veia cava, que são veias calibrosas, para o átrio direito. Ok? Então, veia cava, como o nome já está dizendo, está carregando sangue venoso. Beleza? O sangue venoso é jogado ao átrio direito, venoso, rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. É bombeado para o ventrículo direito, venoso, rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Aqui nós temos uma válvula chamada de átrio ventricular direita, que impede com que haja o refluxo do sangue do átrio direito, né, que vai jogar o sangue para o ventrículo direito, e que esse sangue não volte. A nossa válvula átrio-ventricular direita, ela está justamente impedindo com que o sangue volte do ventrículo para o átrio. Só que é o seguinte, ele entra venoso através da veia cava no átrio direito, é jogado venoso através recebido pelo ventrículo direito, só que o ventrículo direito vai jogar esse sangue venoso para fora do coração. E esse sangue venoso vai ser jogado para o pulmão. Só que todo vaso que sai do coração é chamado de artéria. E todo vaso que entra no coração é chamado de veia. Deu merda. Por quê? Porque para mim toda veia carregava sangue venoso. Logo, todo sangue venoso era carregado por veia, só que deu ruim. Por quê? Queridos alunos, a casa caiu porque o sangue que está saindo do átrio para o ventrículo é venoso e continua venoso no ventrículo. Só que ele vai ser jogado venoso através, né, da veia do tronco pulmonar, certo? Que na verdade não é veia, idiota do professor Leonardo, artéria pulmonar. Que isso, Léo? Tu tá maluco? Você tá dizendo que isso daqui é uma artéria carregando sangue venoso? Sim, porque eu classifico sangue de uma maneira e vaso sanguíneo de outra maneira. Não entendi. Sangue arterial, rico em oxigênio, pobre em gás carbônico. Sangue venoso, rico em gás carbônico, pobre em oxigênio. Show de bola. Vaso arterial é o vaso que sai do coração. Vaso venoso é o vaso que entra no coração. Por que eu chamo de veia cava? Porque está entrando no coração. Porque eu chamo de artéria pulmonar, que embora esteja carregando sangue venoso, está saindo do coração. Está jogando esse sangue para o pulmão. Tcharam! Pegaram a parada? Sangue arterial sendo carregado por artéria? Não. Sangue venoso sendo carregado por artéria, chamada de artéria pulmonar. Porém, quando esse sangue chega no pulmão, é oxigenado, ele vai voltar ao coração arterial.
rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. E vai entrar no átrio esquerdo. Opa! Estou dizendo que é um sangue rico em oxigênio sendo transportado para dentro do coração. Lembrando que todo vaso que entra no coração vai chamar de quê? De veia. Logo, quando eu digo veia pulmonar, eu estou dizendo que é o vaso que está levando sangue do pulmão para o coração, sangue venoso que está entrando arterial. Beleza? Negativo. Vaso venoso que está transportando sangue arterial. Logo, nós entendemos que as exceções à regra de todo vaso venoso carregar sangue venoso e todo vaso arterial carregar sangue arterial está justamente aqui. Artéria e veia pulmonar. A artéria pulmonar carrega sangue venoso e a veia pulmonar carrega sangue arterial. Porque é o itinerário. O itinerário é, se entrou no coração é veia, se saiu do coração é artéria. Beleza? Show de bola, galera? A exceção à regra é essa daí. Veia pulmonar é artéria pulmonar, veia pulmonar carrega sangue arterial e a artéria pulmonar carrega sangue venoso. Beleza? E aí, daqui a pouco a gente vai estar entrando mais ainda no débito cardíaco, mas eu já defino ele aqui. Representa o tempo total que todo o sangue do corpo, que em média 5 litros, completa o ciclo de entrada e saída do coração, sendo de 5 litros por minuto. Então, no adulto, o débito cardíaco é colocado como sendo de 5 litros por minuto. O coração deverá receber, de um adulto normal, em média, 5 litros por minuto, dentro de um fluxo normal, dentro de um volume sanguíneo normal. Esse é o nosso querido débito cardíaco. Bem, vamos fechar esse tempinho inicial com essa figura linda do nosso órgão coração e daqui a pouco do nosso intervalinho de, sei lá, vai fazer um xixi, sei lá, dá um tempo que você quiser, 1 hora, 2 horas, 10 minutos, 5 minutos, eu vou beber uma água, daqui a pouco eu estou de volta, valeu? Beijo, daqui a pouco a gente está de volta, galera.